Então podemos ver, entender e compreender que o próprio Deus, ele falou e profetizou pela boca do profeta Isaías, que iria levantar um, louvado seja Deus, pelo trono de Davi. Como era o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. O reino de Cristo, irmãos, louvado seja Deus, ele será para todo o sempre. Bendito seja Deus. Isso aqui são as profecias, irmãos, entenda. No Antigo Testamento Deus profetizou. E agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 4, versículo 12 e 17, a qual Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele vai cumprir esta profecia que Deus profetizou pela boca do profeta messiânico Isaías. Abra aí Mateus capítulo 4, versículo de número 12 ao número 17, amém? Louvado seja Deus. Diga glória a Deus. Quantos acharam louvado seja Deus? Amém, meus irmãos? Perdão, irmão, vamos para Lucas 1, 32 ao 33, amém? Diga glória a Deus. Lucas 1, 32 ao 33, amém? Diga glória a Deus. Olha o que Deus fala pela boca de Lucas. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele cumpre a profecia que falou pela boca do profeta Isaías, que o reinado do Messias, do ungido de Deus, daquele que verdadeiramente iria surgir para salvar Israel e redimir todos nós os nossos pecados, o reinado dele ia ser um reinado eterno. Então podemos ver, louvado seja Deus, que essa profecia, Deus ele cumpre, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ele vinha pela descendência de Davi. Então podemos ver, louvado seja Deus, quando ele iria nascer e aonde ele iria nascer. Sabemos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ele nasceu em Belém. Louvado seja Deus. Mas será que Deus ele profetizou pela boca de algum profeta que Jesus iria nascer em Belém? Vamos lá para o livro de Miqueias. Miqueias capítulo de número 5 e versículo de número 2, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo de número 5, louvado seja Deus, e versículo de número 2, amém? Quantos digam glória a Deus? Vamos falar agora, louvado seja Deus, do nascimento de Cristo, aonde ele iria nascer, qual a cidade, louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele profetizou pela boca do profeta Miqueias. Miqueias é depois ali de Jonas, irmãos, dos profetas pequenos. Porém você vê, louvado seja Deus, a dificuldade que os crentes têm, irmão, de folhear a Bíblia, de ter o conhecimento verdadeiramente da Escritura. A Bíblia diz, louvado seja Deus, errai o homem, não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Em João 5,39 a Bíblia diz, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus.
Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, a Bíblia nos diz: louvado seja Deus. E tu, Belém, Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias das eternidades. Então podemos ver, louvado seja Deus, que Deus profetizou o nascimento de Cristo, aonde ele iria nascer. Qual a cidade, louvado seja Deus, que Cristo iria nascer? O Salvador do mundo, aquele que iria redimir Israel dos seus pecados. Então podemos ver, louvado seja Deus, que tanta profecia, irmão, é profetizada pela boca de Deus, na boca dos profetas, e cumprida no Novo Testamento pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Então vamos lá para Lucas capítulo de número 2, do 4 ao 7, louvado seja Deus. Nós vamos ver, bendito seja o nome do Senhor, essa profecia de Miqueias sendo cumprida, louvado seja Deus. Quantos digam glória a Deus? Glória a Deus. Quantos digam glória a Deus? Olha o que a Bíblia diz, irmão. Bata a palma e dê glória a Deus. Bata a palma e dê glória. Olha o que a Bíblia diz. E subiu também a José da Galileia, da cidade de Nazaré, Judeia, a cidade de Davi, chamada Jesus nasceu aonde? Em Belém. Presta atenção, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-se em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na Então podemos ver, irmãos, louvado seja Deus, que a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ganhar conhecimento, louvado seja Deus, para não ser enganado pelos falsos profetas, porque muitas vezes, louvado seja Deus, as pessoas acreditam em coisas, louvado seja Deus, que não procedem, não tem base bíblica. Então é bom, louvado seja Deus, nós procurarmos e buscarmos, louvado seja Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos analisar, louvado seja Deus. Aleluia. Quando Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele nasceu de uma virgem. Será que isso foi profetizado na Bíblia? Foi profetizado? Onde é que está escrito? Vamos lá para Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Isaías capítulo 7, de versículo de número 14. Amém? Jesus nasceu da onde? De uma. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Será que Deus ele cumpriu no Novo Testamento essa profecia que Deus falou pela boca de Isaías? Será, irmão? Você tem convicção e certeza? Abra aí, louvado seja Deus, em Mateus 1, louvado seja Deus, capítulo 1.
Mateus capítulo 1, versículo de número 18. 18 ao 23. Amém? Mateus 1, 18 ao 23. Amém? O texto aqui é grande, viu, irmão? Vamos ler só o versículo, para nós ganhar tempo. Versículo de número 23. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz e chamá-lo-ás pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus atrapalhe de glória para ele. Arrabadagasé de canto da batalha. Oh glória! Você está vendo, irmãos, que as profecias já se cumprem. Deus, ele usa os profetas no Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento. E para nós entendermos, louvado seja Deus, a Bíblia, nós temos, louvado seja Deus, que examinar ela, para nós não sermos enganados. Muitas pessoas já estão enganadas, irmão, porque não examinam a palavra de Deus. Podemos ver, louvado seja Deus, que o próprio Deus, ele fala no Antigo e cumpre tudo no Novo Testamento. Aí tem pessoas que dizem, não, mas o Antigo Testamento já passou. Mas a Bíblia diz em Hebreus que o Antigo, o Velho, o Novo é a soma do Velho. Então tem coisas que Deus profetizou lá atrás, que se cumpriu lá na frente, irmão. Amém? Então a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, ela se cumpre tanto no Novo como no Velho Testamento. Só que tem, louvado seja Deus, passagens que foram profetizadas lá atrás, que não servem futuramente para a igreja, mas que tem coisas que foram profetizadas, que Deus falou pela boca dos profetas lá atrás, que se cumprem no Novo Testamento. Então nós temos que analisar bem, louvado seja Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim já está próximo. Então temos, louvado seja Deus, que examinar e colocar em prática na nossa vida a palavra do Senhor. E quantos creem que Ele está aqui, bata a palma, exalta e glorifica a Deus? Então vemos, louvado seja Deus, que Deus, Ele profetiza no Antigo e cumpre no Novo Testamento. E Jesus Cristo, irmãos, será que Ele teve um grande ministério na terra? Qual foi o seu ministério? Será que o seu ministério foi aprovado, foi abundante diante de Deus? Será que Deus profetizou pela boca dos profetas acerca do ministério de Cristo? Louvado seja Deus. Deus profetizou pela descendência, que Ele vinha pela descendência de Davi. Deus profetizou, louvado seja Deus, da cidade que Ele iria nascer. Deus profetizou, louvado seja Deus, que Ele ia nascer de uma virgem. E acerca do seu ministério foi aprovado, seu ministério foi reprovado por Deus. E será que Deus, Ele falou pela boca dos profetas acerca do seu ministério? Louvado seja Deus. Bata a palma e dê glória ao nome de Jesus. Abra aí em Isaías capítulo de número 9 e no versículo de número 1 e 2, amém? Olha
o que a Bíblia diz. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu no seu primeiro tempo, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia do Gentil. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que andavam na região do vale da sombra da morte, raiou a luz. A Bíblia diz, louvado seja Deus, aqui acerca do ministério do Messias. Se você ler o cabeçalho do capítulo 9 de Isaías, você vai ver. E se nós formos, louvado seja Deus, para o cumprimento dela, louvado seja o nome do Senhor. Abra aí em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 17, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, louvado seja Deus, que Deus ele fala pela boca de Mateus, bendito seja o nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, acerca do ministério a qual Jesus Cristo ele cumpriu aqui na terra. Amém? Olha o que Deus falou pela boca de Mateus. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Que profeta? Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar da Galileia, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vemos aqui, louvado seja Deus, que Deus ele profetizou pela boca do profeta Isaías. No capítulo de número 9, louvado seja Deus, nós podemos ver acerca do ministério de Jesus, uma das maiores pregações de Cristo, a qual o próprio João Batista ele tinha preparado o caminho. A Bíblia diz, vemos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo sempre pregou, irmão, acerca do arrependimento, a qual, louvado seja Deus, para que as pessoas viessem e voltar o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus ele pudesse converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vemos aqui, louvado seja Deus, que a primeira pregação de Cristo, no seu tão grande ministério, ele diz, pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vemos, louvado seja Deus, que a pregação de Jesus não é somente um discurso, mas sim um chamado às pessoas que andavam em trevas, as pessoas que estavam no pecado, as pessoas que estavam, meus irmãos, ali, louvado seja Deus, desenganado da medicina naquela época, pessoas que andavam endemoniadas, louvado seja Deus, pessoas que andavam no vale da sombra da morte. Eles tiveram uma oportunidade verdadeiramente de alcançar a misericórdia de Deus, por intermédio daquele, louvado seja Deus, que veio para cumprir o seu tão grande ministério na terra, que era verdadeiramente trazer o arrependimento e a solução para que a humanidade ela pudesse entender e compreender a boa perfeita vontade de Deus em suas vidas. Então o ministério de Jesus, ele foi um ministério aprovado por Deus, o ministério ao qual, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que nós vimos sinais, prodígios
e maravilhas. Louvado seja Deus. E nós vimos, louvado seja Deus, que o próprio Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus, pelos próprios da sua descendência. A Bíblia, ela fala, louvado seja Deus, acerca dessa rejeição a qual Jesus Cristo ele sofreu por parte dos judeus. Então vemos, louvado seja Deus, no livro do profeta Isaías, o texto que nós vimos, no capítulo de número 53 e versículo 3, olha o que a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, aleluia. E era desprezado, o mais indigno entre os homens, com mentidores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Então podemos ver, louvado seja Deus, que os próprios judeus, eles rejeitaram a salvação e a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Podemos ver, louvado seja Deus, tudo aquilo que nós estamos aqui citando em cima deste altar, tudo foi profetizado pela boca dos profetas no passado, e que Deus cumpriu no Novo Testamento, pela boca dos seus apóstolos, pela boca dos seus seguidores. Para nós vermos, louvado seja Deus, essa profecia de Isaías se cumprir, nós vamos ter que ir lá para o Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 11, nós vamos ver lá, louvado seja Deus, quando o povo judeu, eles rejeitam a misericórdia de Deus por intermédio de Jesus. Olha o que a Bíblia ela vai dizer, irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Eu vim para os que eram seus, e os seus não receberam. Então podemos ver, louvado seja Deus, que os próprios judeus rejeitaram a Jesus. Uma coisa que nós temos que entender e compreender: não rejeite a presença de Deus na sua vida. Não lance fora a oportunidade que Deus ele está te dando, como os judeus rejeitaram. Guarde verdadeiramente a presença de Deus na sua vida. Conserve ela, para que o Senhor ele venha habitar na sua vida. Louvado seja Deus. O que eu acho mais interessante, irmãos, é que Deus, ele não se deixa o homem se enganar. Se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver, louvado seja Deus, que tudo foi profetizado, irmãos. Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Tudo isso que nós estamos citando aqui, capítulo e versículo da Bíblia, nós vamos ver, louvado seja Deus, que tudo isso é um processo a qual Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a crucificação, tudo aquilo já estava arquitetado por Deus, para que Deus viesse derramar o seu amor, para que Deus viesse derramar a sua misericórdia, para que a graça de Deus ela pudesse nos alcançar, para que a misericórdia de Deus, as mãos poderosas do Senhor, ela pudesse estar estendida hoje ao nosso favor, e nós pudéssemos triunfar pela graça e pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então, depois que Jesus Cristo ele é rejeitado pelos judeus, então vemos, louvado seja o nome do Senhor, Deus ele profetiza, louvado seja Deus, pela boca do profeta Zacarias, acerca da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. Preste atenção, irmãos, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ele já sabia que não iria ser bem-vindo no meio dos judeus. Ele sabia que muitos judeus iriam lhe rejeitar. Ele sabia, louvado seja Deus, que muitos iriam lhe ignorar. Mas nem por isso, louvado seja Deus, Jesus ele deixou de fazer a sua missão. Jesus Cristo ele deixou de cumprir o seu papel. Ele não olhou para a luta,
Ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou, louvado seja Deus, para aquilo que iria querer impedir a sua trajetória, a sua caminhada. Para tudo aquilo, louvado seja Deus, que iria se levantar contra a sua vida, porque Jesus Cristo, ele tinha um propósito, era de alcançar a sua vida mediante o amor